O tema de hoje é: será que sou médium? Então eu falei que ia fazer uma oração antes, né? Então, e a oração já tem a ver com o tema, tá? Já tem a ver com o tema, tá? Então, vou pedir à senhora Pombagira Cigana, que o ponto cantado foi cantado aqui, junto com o seu Exu Sete Caveira, junto com todos os nossos Exus e Pombagiras mirins, Exus mirins, que possam nesse momento nos abraçar, nos proteger, olhar por todos nós e abrir os nossos caminhos espirituais e materiais. Rogo nesse momento aos senhores Exus e senhoras Pombagiras, se alguém da minha família, alguém do meu terreiro, segundo o nosso merecimento e a nossa necessidade, estiver sendo vítima de alguma praga, de alguma energia negativa, então que as suas forças, Exu, que as suas forças Pombagira, que as suas forças mirins, em nome do Senhor Ogum, em nome do Senhor Xangô, que valha nesse momento a execução da lei maior e da justiça divina. Peço também ao divino Pai Obaloaê, que derrame suas palhas transmutadoras sobre todos nós nesse momento, transmutando todas as energias enfermiças em energias curadoras, transmutando, Pai, a tristeza em alegria, transmutando tudo que for de negativo em energia positiva, transmutando, Senhor, a doença em saúde, a tristeza em alegria, que os nossos caminhos possam ser abertos, hoje e sempre, com a permissão do Divino Pai, do Divino Criador, do Senhor Deus, nosso Pai Oloro. Que assim seja e assim se faça. Amém. Então, hoje, eu fiz uma oração no começo, porque o tema de hoje é: será que sou médium? Cara, eu não ouço, eu não vejo, eu não sinto nada. Será que sou médium? Será que sou normal? Será que sou anormal? Como é que funciona isso? Primeiro, o que é ser médium? Nós temos que entender o que é ser médium. A maioria das pessoas, elas querem perguntar: será que sou médium? Imaginando já uma faculdade mediúnica, ou um dom mediúnico que ela quer ter. Vou dar um exemplo. Quando a pessoa pergunta: será que sou médium? Ela quer saber se ela incorpora, ela quer saber se ela psicografa, ela quer saber se ela vê, se ela tem evidência, se ela ouve. Ela quer saber isso. Mas, de um modo geral, na Umbanda, a grande pergunta é: será que eu incorporo? Ao invés de perguntar: será que sou médium? Ela já pergunta: será que eu incorporo? Incorporação é um dom mediúnico. E a grande pergunta, o que é médium? Médium é ser mediador entre o plano material e o plano espiritual. Médium é entrar em contato com o mundo espiritual, pedindo a intervenção, a intercessão no mundo material. E se nós tivermos um pequeno sentimento de concentração, um pequeno, simples, um grãozinho de mostarda de fé, de que essa oração está chegando às forças superiores, a mim e a tudo que está à minha volta, você já está fazendo uma mediação. Você está pedindo a intervenção no mundo material para o mundo espiritual. Ser médium, que significa ser mediador, não significa só incorporar, não significa só ter evidência, ser um médium ouvinte, um médium psicógrafo, e etc, outros tipos de dons mediúnicos que nós temos. Mediunidade, ela é muito antiga, gente. Ela está desde a época de antes de Cristo, muito mais antes de Cristo ainda, né? Através das pitonisas do oráculo de Delfos, na antiga Grécia, na antiga Roma, no antigo Egito. Se vocês estudarem ou lerem alguns capítulos do Livro dos Mortos através da religião egípcia, você vai ver ali diversas fases, diversos pontos, onde os egípcios eles já falam a respeito da mediunidade de cura, através da cura. Se nós formos estudarmos mais ainda nos hindus, através dos Vedas, nós vamos enxergar diversos passos, diversas etapas da mediunidade,
e principalmente a mediunidade de desdobramento espiritual, principalmente nos Vedas, através dos hindus. Aí nós vamos vindo para cá, vindo, chegando. Eu tenho uma grande contestação, até nas minhas palestras, quando eu falo sobre isso, quando eu dou aula sobre isso, eu tenho uma grande contestação. Existem alguns fatos históricos, documentados até, que o primeiro médium brasileiro é um branco. É um branco. Eu não vou me lembrar o nome exato da pessoa aqui agora, mas foi em 1865, porque ele realizou a primeira sessão espírita, vamos dizer assim. E ele é considerado por muitos jornais, por muitas revistas, por muitos fatos históricos, o primeiro médium brasileiro. E eu contesto isso veementemente. Para mim, o primeiro médium brasileiro, para mim, foi os índios. Assim, eu não sei o nome do índio, eu não sei a tribo a qual ele pertencia, mas em território brasileiro, nesta terra, quem já vivia eram os índios. E se a mediunidade é um dom do ser humano e é inerente ao ser humano e vem de Deus, o primeiro médium brasileiro é um índio. E depois diversos babalaôs africanos deram diversas demonstrações de mediunidade através das macumbas, das senzalas. Como que o primeiro médium vai ser um branco? Eu contesto veementemente isso. E desde a antiguidade nós temos diversos exemplos de médium, gente. Diversos exemplos. Vamos citar aqui Jesus. Jesus é o principal médium, né? Para mim foi o principal médium. É o médium supremo, né? Tinha diversos dons mediúnicos. Mas podemos citar, por exemplo, Moisés. Moisés tinha o dom de ver, o dom de canalizar, o dom de ouvir, o dom de materializar. Mas eram milagres que ele realizava, milagres em nome de Deus através da mediunidade dele. Através da mediunidade. Então Moisés já era médium bem antes. Temos Noé, que ouvia as mensagens, né, dos anjos, de Deus, dos espíritos, dizendo construa uma arca, né? Se é mito ou não, mas nós temos esse fato histórico de Noé. Nós temos no Brasil, primeiros médiuns para mim, foram os índios brasileiros. Os primeiros índios brasileiros. Esses são os primeiros. Depois pode até ser que veio de Portugal para cá, algum branco que já tinha mediunidade, pode até ser, concordo. Mas o primeiro médium brasileiro para mim foram os índios brasileiros. Nós temos que contestar isso e temos que dar crédito a quem realmente é. Temos outros médiuns que eu posso citar aqui, né? Francisco Xavier, Divaldo Franco, Rubens Saraceni, Zélio Fernandino de Moraes, meu avô, Durval José dos Santos, que para mim foi um médium muito importante, minha mãe, Maria Imaculada, foi outra médium, é uma médium muito importante na minha vida. E aí nós temos que começar a entender, quando a pessoa pergunta, será que sou médium? Ela tem que entender primeiro as faculdades mediúnicas que existem e saber se ela se destaca em alguma faculdade mediúnica. Só que o grande problema hoje da Umbanda que eu vejo é que todo mundo pergunta, sou médium, querendo saber se incorpora. E está errada essa pergunta. O médium não tem que entrar no terreiro pensando em incorporar. Está errado isso. Ele tem que pensar em entrar em um terreiro de Umbanda para, primeiro, praticar a sua fé, segundo, para louvar a Deus, e terceiro, buscar ser uma boa pessoa, buscar ser uma pessoa melhor, que essa é a intenção de toda religião. Tá certo. A Umbanda acaba de uma forma, digamos, inconsciente, de um modo geral, todos os umbandistas, acaba priorizando a mediunidade de incorporação. Mas dentro de um terreiro, nós temos diversos médiuns que podem se destacar de uma forma veemente. Médiuns falantes. Médiuns falantes são aqueles médiuns que quando eles começam a falar, eles envolvem a plateia, envolvem a assistência, eles envolvem
o público de um modo geral, e todo mundo fica ouvindo, porque a aura dele está se expandindo, e quando se expande a aura dele, ele envolve de bênçãos do amor que ele transmite por causa da sua fé. Imagina um médium falante estar num terreiro de Umbanda, numa gira, e começar a falar, a dar uma palestra sobre o que é Umbanda, sobre o que é o ato da defumação, sobre o que é o ato de bater a cabeça, sobre a gira em si que vai acontecer naquele dia. As pessoas que estão ali presentes vão ouvir, e quando elas estiverem ouvindo, elas vão absorver o amor dela, porque ela fala. E quando ela está falando, ela está transmitindo a sua religiosidade, a sua fé e o seu amor. É uma mediunidade pouca, digamos assim, utilizada ou explorada na Umbanda. E temos muitos médiuns falantes. E o pai de santo, a mãe de santo, às vezes, tem que entender que ele é um péssimo médium falante, mas é um excelente médium de incorporação. E tem que entender isso às vezes. Isso não é demérito, é a faculdade mediúnica que pertence a ele. Eu tenho que a minha mãe é uma excelente médium falante, um excelente médium de incorporação, é um excelente médium de cura, porque através do benzimento que ela faz, sem estar incorporada, ela cura. E quantos médiuns de Umbanda nós temos de cura? Eu não estou falando de incorporação, estou falando de benzer mesmo, benzer, tocar com as mãos e ali realizar uma cura, realizar um benzimento. Quantos médiuns nós temos? E, no entanto, as pessoas querem perguntar, será que sou médium? Médium de incorporação. E é errado isso. Quando as pessoas elas questionam, será que sou médium? E querem, na realidade, saber se incorporam, elas estão deixando, muitas vezes, de praticar a sua religião e a religiosidade e expandir, despertar outras faculdades mediúnicas que ela seria boa, muito boa. Basta todos saberem, isso eu estou falando por mim, não falo por toda a Umbanda, estou falando pelo meu conhecimento, pela minha doutrina. Nem todo médium é de incorporação. Existem muitos médiuns, como eu disse ali na religião hindu, ela passa o passo a passo das etapas da mediunidade e ela trabalha muito com a mediunidade de desdobramento. Quantos médiuns de desdobramento que nós temos? Só que é que tá. A grande questão, ao meu ver, é que existem muitas pessoas que, por vaidade, começam a falar várias coisas que perde o prestígio, que perde o crédito. Aí eu volto numa frase que a entidade que trabalha em minha coroa, que sempre fala, quem é não precisa falar que é, quem tem não precisa falar que tem. As suas ações dirão quem você é. Então, mas o cara chega e fala, não, eu desdobrei espiritualmente, fui lá no umbral brigar com os Exus, brigar com todo mundo. Gente, isso para mim é uma fantasia. Primeiro, se ele foi, ele tinha permissão de falar? Quer dizer que o Exu precisou da ajuda dele? Ou é a gente que precisa da ajuda do Exu? E pior que tem gente que acaba acreditando, e quando desperta a razão nessas pessoas, acaba perdendo a fé na Umbanda, a fé nessa pessoa, a fé em outras. Mas temos médiuns de desdobramento. Temos muitos médiuns psicógrafos. Eu fui despertar a psicografia alguns anos atrás. E praticamente eu estou na Umbanda desde quando eu nasci. E fui despertar a psicografia alguns anos atrás. Nós temos muitos médiuns curadores dentro da Umbanda. Além do benzimento, aqueles médiuns que impõem as mãos, esfregam e começam a irradiar e não incorporam. E eles poderiam sim auxiliar num trabalho de cura, energizando uma pessoa. Ah, mas o guia já está ali, não está fazendo? Sim, o guia já está ali, já está cuidando da pessoa. Mas se a pessoa, que é uma médium curadora e energiza a pessoa, ela acaba se sentindo útil ali. Médium, será que sou médium? Ou aí fala, né? Não ouço nada, não vejo nada, não sinto nada. Será que sou normal? Será que sou anormal?
Eu ouso dizer que 60% dos médiuns de Umbanda, muitos não veem nada, não ouvem nada. No entanto, sente. Mesmo aqueles que falam que não sentem nada, sentem. É porque eles nunca conseguiram entender o real sentimento. A intuição vem de uma forma diferente para eles. Isso foi coisa da minha cabeça. Não, e foi uma intuição. Ou então, entrou num lugar, começou a bocejar. Esse negócio aqui tá ruim, e vai embora. Mas isso foi um sinal de que aquele lugar estava com uma energia negativa. Ou quando ele chegou perto de uma pessoa, começou a absorver a energia dela, começou a lacrimejar, começou a bocejar. Preciso ir embora que estou cansado. E foi embora, e falou, nossa, fiquei muito cansado. Não, ele absorveu a energia da pessoa. Mas a grande questão, ao meu entender, do grande questionamento que as pessoas se fazem hoje, será que sou médium? É a grande massificação que acontece da mediunidade. A mediunidade é inerente, ela está no ser humano, é um dom dado por Deus. Só que nem todos são médiuns incorporantes. Nem todos são médiuns psicógrafos. Nem todos são médiuns ouvintes. Nem todos são médiuns videntes. Eu não tenho vidência. Isso não desfaz de mim e não há demérito na minha mediunidade. Eu não tenho evidência. Eu não vejo. Por que é importante ver? Não, não é meu dom. Não é meu dom mediúnico. E se eu não tenho esse dom mediúnico, eu não tenho. Se eu tiver esse dom mediúnico, ele vai se despertar. E como despertar esses dons mediúnicos sem fantasia, sem misticismo, sem mistificação, sem animismo? Como despertar esses dons mediúnicos? Eu sempre falo que a teoria, o estudo, aliado à prática, aliado à vivência dentro de um terreiro, de Umbanda, faz com que o médium se torne um bom médium. E aí vem os guias espirituais. Um bom guia espiritual faz um bom médium. Um bom médium espiritual faz e traz uma boa comunicação de um guia. Que comunicação? Como? Incorporação? Não. Muitas vezes através da intuição, através da sensibilidade, através da ajuda que dá para as pessoas. Um Cambone, por exemplo, ele tem uma extrema mediunidade, ele sente, às vezes, que pessoa que precisa passar na frente, ele sente, muitas vezes, o guia chamando, e ele está lá no fundo do terreiro, ele olha para trás, o guia está fazendo assim para ele, ó, de lá de trás, e o guia não chamou. Eu já fui Cambone, e foi ótimo para mim ser Cambone. Eu aprendi muito enquanto Cambone. E a grande questão é que as pessoas hoje falam, sou médium, e o que é pior, falam, sou pai de santo, sou mãe de santo. É muita coisa para discutir em cima dessa questão de sou médium, né? É muita questão. Mediunidade é muito antiga, gente. E antigamente, na verdade seja dita, era bem mais respeitada. Bem mais respeitada. Hoje em dia as pessoas brincam de ser médium, brincam de incorporação, brincam com a sua própria mediunidade, expondo fundamentos, expondo a sua verdade ali. E eu não entendo isso. Eu não entendo. Porque basta você pensar, quando nós falamos, aliás, vou até fazer uma live na terça-feira, às 14 horas, eu vou fazer uma live. E nessa live eu vou falar, quando eu entro no terreiro, eu vou falar sobre a importância de, antes de entrar no terreiro, você absorver esses ensinamentos, os ensinamentos dos guias espirituais. Quando um médium procura um terreiro, que isso acontece comigo aqui, a primeira pergunta que eles fazem é, o senhor acha que eu sou um bom médico, eu posso ser um bom médium? E a minha resposta é sempre a mesma. Eu nunca vou mudar a minha forma de pensar, não porque eu sou quadrado, não porque eu sou ortodoxo, não porque eu sou velho. É porque eu tenho que ter respeito pela mediunidade e pela espiritualidade das pessoas. A minha resposta é sempre a mesma. Você quer entrar no terreiro
para desenvolver os seus dons mediúnicos? Ou você quer entrar no terreiro para aprender a ser uma boa pessoa e, sendo uma boa pessoa, despertar as faculdades mediúnicas que te acompanham e se tornar um bom médium? Não, quero me tornar uma boa pessoa, então seja muito bem-vindo. Já tem que ter um choque de realidade. A pessoa não pode perguntar, será que sou médium pensando na incorporação, pensando em vaidade. Primeiro que isso não dá liga na Umbanda. Não dá liga com os guias espirituais. Um guia espiritual não estimula a vaidade. Pelo contrário, ele estimula a humildade. Só que humildade não quer dizer que você tem que andar de calça rasgada, de camisa rasgada, de tênis furado. Não é isso. É humildade nos seus atos. E eu sempre falo, né? Será que sou médium? Procura primeiro ser um bom filho de santo. Procura primeiro ser uma boa pessoa. Porque se você for uma boa pessoa, fatalmente você será um bom médium. Fatalmente você será um bom médium. Agora, se você está só preocupado em desenvolver a sua mediunidade, você já está começando errado. Então entenda. Busque primeiro o entendimento de ser uma boa pessoa, para aí sim você poder ser um bom médium. Quando você é uma boa pessoa, você consegue canalizar espíritos luzeiros por causa da sua vibração. Diga-me o que tu vibras, que te direi o que tu atrai. Diga-me o que tu pensas, que te direi o que tu atrai. Então, se você vibra numa energia boa, numa energia positiva, se tornando uma boa pessoa, você fatalmente será um bom médico analisando espíritos bons. E isso não significa que você será um médium incorporante. Eu disse canalizar espíritos bons. Porque dentro de um terreiro de Umbanda, você pode ser um médium falante, você pode ser um médium de cura, você pode ser um médium psicógrafo, você pode ser um médium de curimba, você pode ser um médium que canta, você pode ser um médium de coro, de atabaque, você pode ser um médium cambone, você pode ser um médium fiscal. Você vai ter N funções dentro de um terreiro de Umbanda sem a necessidade de incorporação. Porque se você tem na sua cabeça que você só pode ser bom se você incorporar, você já está errado. Eu conheço muitos médios que não incorporam e realizam um trabalho tão bom, tanto quanto um médio que incorpora. Porque ele está centrado, ele está com o eixo magnético reto, ele está com seus chakras alinhados, ele consegue canalizar do espiritual a energia e consegue emanar através das palmas das suas mãos. Porque ele é, em primeiro lugar, uma boa pessoa. Segundo lugar, ele se abriu para a espiritualidade. E terceiro, ele faz o que a espiritualidade não manda e não o que ele quer. Será que sou médium? Será que eu estou pronto a obedecer às mensagens dos guias espirituais? Porque um guia espiritual não manda você fazer arte, fazer coisas erradas. Não manda você pensar só no materialismo. Não manda você só pensar no mundo material. O guia espiritual não manda. Ele manda você primeiro pensar no mundo espiritual e abrir o seu coração para a espiritualidade. Daí eu falo que todo médium tem que ter uma conduta moral, ética, regrada. De nada adianta você fazer preceito de carne, de sexo, de álcool, se abster de balada, de barzinho, de tudo, se a sua conduta moral através do pensamento também é extremamente negativa. Se você não tem caráter, se você não tem índole, se você não respeita as hierarquias internas, externas e a nossa lei. E aí você não é uma boa pessoa, fatalmente você não é um bom médium. Será que sou médium? Pense primeiro em querer ser uma boa pessoa. Como eu já disse, você sendo uma boa pessoa, fatalmente você será um bom médium, porque você vai canalizar espíritos bons. Acho que está aí a minha aulinha de hoje. Será que sou médium? E o dirigente tarimbado consegue olhar para o indivíduo e dizer se é ou não médium incorporante? Como essa percepção se dá? Olha, Cris, aqui é assim, eu vou falar por mim de novo, não posso falar por toda a Umbanda, por todos os terreiros de Umbanda, tá? Eu falo por mim. A gente sente quando a pessoa está só irradiada,
A gente sente quando a pessoa está mistificando e sente quando a pessoa está incorporada. Se está havendo mistificação, canta para subir, olha, sobe, por favor, etc. Se a pessoa está só irradiada, ela está ainda em seu início do desenvolvimento. Uma das coisas que atrapalha muito o médico que está em desenvolvimento, nessa percepção do início do desenvolvimento mediúnico dele, que ele pergunta, será que sou médium? É a falta de confiança. Ele fica perguntando assim, ó, será que eu tô, será que eu não tô? Será que eu tô, será que eu não tô? Será que eu tô, será que eu não tô? Será que sou, será que não sou? Será que sou, será que não sou? E ele fica com essa dúvida constante na cabeça e não deixa fluir o guia. Porque o guia não entra no seu corpo. Ele não entra ali no seu corpo, abrindo rasgando o seu peitoral, tirando sua cabeça, assumindo sua forma. Ele não entra. A incorporação se dá através do acoplamento áurico. E através do acoplamento áurico, através dos chakras, o guia assume o comando através do sistema nervoso, do chakra coronal, do sistema nervoso, e ele começa a dar a expressão corporal e a expressão de fala. Então, com essa expressão corporal, muitas vezes vem giros, vem movimentos, e o médium não confia, então ele fica travando. Chega uma hora, o guia, para não prejudicar o médium, ele se afasta. Ele para. Então, aí o médium, nossa, acabou. E ele fica lá. Então, aí a gente percebe que ele estava só irradiado ou não. É muito importante esses primeiros passos da mediunidade, quando o médium está aprendendo ainda, ele está realmente dentro de um terreiro, e ter realmente um pai, uma mãe e guias espirituais que observam ele, para que não haja a mistificação. Porque através da mistificação ele perde fatalmente a sua conexão com a espiritualidade. Mistificação é quando ele finge, ele está enganando as pessoas que está incorporado. Animismo é quando ele pensa, acredita fielmente que está incorporado. Ele não está mentindo, ele acredita. Só que também algumas pessoas leem muito, estudam muito, e não que o estudo seja errado, eu gosto muito de estudar, eu sempre estudei, o estudo aliado à vivência é fantástico, eu estudo bastante, mas muitas pessoas acabam lendo N informações, acabam procurando no Pai Google diversas informações. Outro dia um irmão me perguntou se eu sabia o ponto riscado do Caboclo X, que eu não vou repetir aqui. Eu perguntei, mas por que você quer saber? Porque eu trabalho com ele. Ele falou, então deixa que quando ele for a hora dele riscar o ponto, ele vai riscar. Mas será que eu não tenho que saber antes? Não, você não tem que saber antes. Quem tem que saber é o guia, não você. Isso é falta de confiança. Aí a pessoa começa a ler, começa a procurar no Google, começa a estudar de forma errada, e acaba prejudicando a sua mediunidade. Porque na hora que o guia quer fazer algo, ele trava, ou faz o que ele leu, ou faz o que ele buscou de informações. E isso é errado. Isso acaba afastando os guias espirituais dele. Para que o guia não corrobore, não participe o guia se afasta. E o médium fica sozinho. Então, respondendo a sua pergunta, dá para sentir. Tá? Então, mas existe muito no início do médium. Eu ouso dizer que 99,99% dos médiums, quando estão no seu início do seu desenvolvimento mediúnico, eles veem tudo, enxergam tudo, e podem até atender celular. Ele está incorporado, o celular toca, ele atende. Oi, alô, eu estou incorporado, eu não posso falar agora. E desliga. É claro que isso eu estou brincando, gente, porque se isso acontecer, você tem que dar um tapa no pai de santo e na mãe de santo, que permite uma coisa dessas, né? Tem que dar uns tapas nesses pais e nesses mães de santo aí. Né? Porque eles, para permitir um negócio desse, é ridículo, né? Não dá. Né? E a incorporação, no seu início, ela é muito sutil. Não dá para você distinguir. Por isso que você tem que estar ciente, você tem que estar muito bem amparado em um lugar para que você possa ter a observação dos guias e dos pais e mães de santo. Tá? Então, agora, o guia, quando eu estou incorporado, aí o seu Flecha Certeiro, o Pai Manuel, ele vê tudo. Aí fica na mão deles. É eles que veem os médios, eles ficam olhando tudo e eles vê quando o médio está perdendo a vibração, ele manda mudar ponto.
Aí é eles que vêm tudo. Os guias são tão responsáveis tanto quanto o médium. A pessoa não ouve, não vê e acha que não sente. Acha. Chega num local carregado, sente náuseas, dores de cabeça, tonturas, entre outros, e acha normal. Ou nem liga uma coisa com outra. É isso aí. Perfeito, eu falei isso. Transporte coletivo, então, pesadelo, transporte coletivo. Ah, transporte. Eu já estava imaginando médio de transporte. Fazer transporte coletivo de 100 pessoas. Eu falei, meu Deus, que loucura é essa? Bom, tem gente, tem louco para tudo aí, né? Daqui a pouco vamos falar, vou transportar tudo aqui. Você poderia falar de alguns tipos de mediunidade, clarividência, evidência, clareaudiência? Vamos começar a falar dos mais comuns, tipos de mediunidade comuns. O mais comum é sensibilidade, é sensitivo, a pessoa sente, a pessoa ela tem sensibilidade, que é o que eu disse, ela entra no lugar, começa a bocejar, lacrimejar, ela está sentindo a energia do local. Chega perto de uma pessoa, sente dores de cabeça, náuseas, como a Lendeg, ela disse, você está se sentindo. Quando você se afasta, você se sente melhor. Quando você sai do ambiente, você se sente melhor. Esse é um tipo de mediunidade muito comum. Assim também, não é só coisa ruim. Você entra no lugar, você sente energias boas, você sente energias fluindo através de você, você fica feliz, seu coração dispara de felicidade, te dá emoção de chorar de felicidade, de alegria. Isso também é um sentimento mediúnico muitas vezes, tá? E a sensibilidade é a mais comum que tem. Temos o médium ouvinte. O médium ouvinte, ele ouve os espíritos. E nem sempre é com os ouvidos. Muitas vezes cai todas as informações já dentro do seu mental, já vem todas as informações, tudo pronto, é só repetir o que ele fala. É só repetir. E isso é o médium ouvinte. Muitas vezes também ele ouve realmente com os ouvidos. Ouve, tá? Esse é um tipo de mediunidade que eu tenho, tá? Ouvir é um tipo de umidade que eu tenho. Vidência é o médium vê espíritos. Ele vê o momento presente. Ele vê o momento, aquele momento que está acontecendo ali. Mas nem sempre ele vê o que ele quer. Ele vê também tanto coisas boas quanto coisas ruins. E não é quando ele quer. Veja, muito importante isso, tá? Eu vi muito super médio vidente aí dizendo que estava ouvindo, muito super médio vidente e super médio ouvinte, que estava ouvindo tudo que ele queria e vendo tudo que ele queria. Tá? Eu não consigo acreditar nesses médios super videntes e super ouvintes. Tá? Eu não consigo. Então ele vê o momento presente, ele vê ali o que está acontecendo ali naquele momento. A clarividência, ela vê o todo. Ela vê através de você, ela vê o que está acontecendo na sua casa, vê o que está acontecendo na sua família, pode enxergar até alguns trabalhos. Dentro da mediunidade de incorporação, nós temos também o médio de transporte. Esse médio de transporte, ele é aquele que consegue transportar um espírito negativo de um ambiente para dentro do terreiro. Tá? Não é incorporar um quiumba, não é isso, é transportar. O quiumba, o demônio, o espírito, o obsessor está em outro plano, em outro lugar, não está dentro do terreiro. O médio de transporte, ele sente pelo rastro espiritual, ele sente onde está o guia e consegue transportar, puxar aquele espírito para dentro do terreiro para ser doutrinado. Nossa, nós temos tantos tipos de mediunidade, temos os pictógrafos, aqueles médios que pintam, que fazem pinturas mediúnicas lindas, 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 lindas. Tem pessoas que até enxergam a aparência do guia espiritual e conseguem pintar, desenhar o guia espiritual. Temos médios psicógrafos, aqueles que escrevem. Muitas vezes a psicografia é até para ele mecânica. A entidade toma conta da mão e a mão vai. E ele fica até olhando, mas a mão está indo embora. Outro tipo de mediunidade de psicografia é o ditado. Ele começa a ouvir e vai escrevendo. E não para nunca de escrever. Tá? São outros tipos. E nós temos muitos outros tipos de mediunidade também. O médio falante é aquele que fala e a sua aura expande por todo o terreiro, por toda a família, por todo lugar. E aquela expansão ali naquele momento ali, a energia dele através do seu amor envolve as pessoas e traz as pessoas para dentro. Nós temos um monte
monte de tipos de mediunidade que podem e devem ser aplicadas na Umbanda. Ok? Citei apenas alguns. Boa noite, poderia falar um pouco do Cambone, que auxilia os dois lados, médios e entidades? O Cambone, ele é um médium dentro do terreiro, e médium também na questão da espiritualidade, que, como eu disse, a partir do momento que você faz uma oração, você está mediando. E o médium, o Cambone é o médium, porque ele media entre o plano terreno e o plano espiritual. Médium de Umbanda, médium de cargo Cambone. O Cambone, ele tem uma função super importante. Vocês já ouviram falar do ato confessional dentro da religião católica? Dentro da religião de Umbanda, o ato confessional é na consulta. Existe também a confissão com o pai e com a mamãe de santo. Mas o ato confessional é na consulta. Portanto, se o ato confessional é na consulta, não pode ser gravado, não pode ser escutado, e muitas vezes tem que ser escutado por um Cambone, para que ele possa fazer a intermediação. Então, o cargo do Cambone é muito importante. Tem que ser um cargo de confiança, um cargo onde a pessoa, bico calado, língua travada dentro do corpo, não fala muito, para que ele possa realmente estar intermediando com as entidades espirituais. O Cambone, ele não só acende charuto, não só dá vela. Muitas vezes ele sente um assistente que está passando mal ali, ele vai lá e fala com o guia, pai, tem alguém lá passando mal, é assim, assim, assim. O guia vai lá, olha, manda entrar. Que o guia está tomando conta de outras coisas. E o Cambone, às vezes, vê isso. O Cambone vê, muitas vezes, o que está acontecendo na gira. E é função dele informar o pai e a mãe de santo, não informar os outros médiuns. Não fazer fofoca. Acho que é isso. Mensagem do Instagram. Físio Luiz Laca. É normal no início do desenvolvimento ter vontade de gritar, bradar e fazer os movimentos, porém ficar na dúvida se sou eu ou é a entidade? É normal, você deve fazer o gritar, que você quer dizer, acho que é bradar, é dar o ilá, tá? Não é gritar, ai, ai, não é isso não. Isso aí não é o guia, tá? O guia é o ilá, e o iá, né? É o ilá, é o brado do guia, né? Fazer movimento. Sim, isso é normal, e é normal o médium travar. Não se deve travar. Tem que deixar fluir os movimentos. É a expressão corporal, é a expressão dos movimentos, quando o guia toma conta do cerebelo, da parte da conexão do sistema nervoso, do acoplamento áurico, e ele começa a gesticular no mundo espiritual, e o médium vai acompanhando essa gesticulação também, acompanhando o guia. Então, é normal. Atrapalha quando você trava. Se você trava, começa a atrapalhar o guia. Porque para o guia não te prejudicar fisicamente, para você não sentir dor, ele se afasta, ele para. E aí você está perdendo a oportunidade de deixar fluir e desenvolver o guia. Mensagem do Instagram. Como melhorar esse sentimento de dúvida? De dúvida da incorporação. Né? É a prática mediúnica. O Físio Luiz Laca. É a prática mediúnica. É que nem andar de bicicleta. Quanto mais você anda de bicicleta, mais craque você fica. Quanto mais você dirige, mais reflexos você tem. Quanto mais você pratica, quanto mais você deixa o guia fluir, você não trava, a sua confiança aumenta. E a sua confiança aumentando, o guia se manifesta melhor e flui melhor. Claro, banho de ervas ajuda. Claro, vela de anjo de guarda ajuda. Claro, preceito ajuda. Não cai na onda dos caras que falam que preceito não é necessário, porque você vai estar caindo na onda dos umbandistas que querem tudo online agora, né? Tipo, me manda um caboclo aí online, me manda um preto velho online. Tipo, pedido no iFood, né? Pai Paulo, fala um pouco sobre o médio de porteira. É aquele médio que fica lá na frente, lá do Congá, lá na porteira, segurando, rebatendo todas as cargas energéticas negativas que vêm da assistência. Porque na assistência vem muitos médios, muitas pessoas, que é um pronto-socorro. Imagina um pronto-socorro que chega pessoas com problema cardíaco, problemas de pulmão, perna quebrada, braço quebrado, problema respiratório, problema neurológico, etc. É um pronto-socorro, gente. É uma traumatologia lá. E essa traumatologia
dentro de um pronto-socorro é um terreiro de Umbanda. O terreiro de Umbanda, quando recebe os assistentes, ele recebe a pessoa que está com depressão, recebe a pessoa que está sendo obsidiada por espíritos malignos, recebe a pessoa que está com pânico, com síndrome do pânico, diversas síndromes. Existem pessoas, tá? E o médium de porteiro é aquele que rebate todas essas energias, segura todas essas energias e não deixa passar para frente. Não deixa. Não deixa entrar na corrente e não deixa entrar no terreiro. São médios muito importantes, escolhidos a dedo, e não pode ser qualquer médium também. Tem que ser médium de confiança. O que deve ser feito com uma pessoa que não quer desenvolver e os guias em cada ritual tentam manifestar. O que deve ser feito com uma pessoa que não quer se desenvolver e os guias em cada ritual tentam manifestar. Olha, eu tenho para mim, acho que essa é a pergunta aqui da irmã, aqui da Rosmari, né? Da Rosmari, a Juliana me ajudou aqui, ela postou aqui. Eu entendo assim, Rosmari, eu entendo assim. A pessoa tem o livre-arbítrio dela. E o livre-arbítrio dela, quem deu foi Deus. Tá? Tirando casos de saúde, onde envolve a saúde mental, a saúde física, o guia de luz tem que respeitar a vontade da pessoa. Se a pessoa não quer, ela não quer. Outro dia eu estava discutindo com uma pessoa aqui, e ela falou assim que ela está andando na rua e ela sente o guia se aproximar, querendo incorporar. Eu falei, não é o guia, não. Você segura porque não é o guia, isso é um quiumba. É um espírito negativo. Porque onde já se viu um guia de luz te pegar na rua, para quê? Qual o objetivo? Qual o propósito? Aí ele ficou me olhando com aquela cara assustada, assim, não, eu não tinha pensado por esse lado. Né? Então, as pessoas precisam começar a entender também que incorporação é coisa séria. Tá? Se a pessoa não quer, os guias de luz respeitam. Tá? Ela tem o livre-arbítrio. É o que eu penso, é o que eu acredito. Porque ninguém é obrigado a nada. E se a pessoa não quiser seguir um bando? Né? Gratidão, Ju. Mensagem do Instagram, Tiago Carvalho Terapeuta. É possível o mesmo guia vir na esquerda e na direita? Zé Pilintra é um deles. A entidade Zé Pilintra vem na direita e na esquerda. É um deles. Graças, Alexandra Vaz. Tem como um guia vir com um nome na direita e na esquerda vir novamente com outro nome? Olha, eu não acredito nisso. Já me disseram que aconteceu alguns casos aí. Eu não acredito nisso. Tá? Ou o guia ele é da direita ou ele é da esquerda. A partir do momento que ele migra, né, ele sai da linha da esquerda, passa pelas linhas transitórias e vai trabalhar na direita, não tem por que mais ele voltar na esquerda. E nem na esquerda ir para a direita, sem ordem. Tá? O seu Zé Pilintra, eu acredito que acontece isso. O que pode acontecer, eu vou falar, por exemplo, Caboclo Flecha Certeira. Ele está na direita, ele vai numa gira de Exu, como Caboclo Flecha Certeira. Ele não vai mudar o nome dele. Não vai mudar o arquétipo dele, não vai mudar também a expressão dele. Ele vai ser Caboclo Flecha Certeira lá. É isso. Mensagem do Instagram, Rei Baldwin. Boa noite. Existe horário para acender velas? Rei Baldwin, nossa, foi minha aluna, Rei. Tudo bem, Rei? Como é que você está? Existe horário para acender velas, seja para a direita ou a esquerda? Dentro da minha concepção, e eu não sou a verdade absoluta, não existe horário. É o horário que você tem que acender no melhor horário que você possa se conectar. De nada adianta você acender de manhã e sair correndo, correndo as coisas. De nada adianta você acender à noite, com o sono quebrado, tudo. Tem que ser o melhor horário para você, desde que você esteja bem e você possa se conectar com a espiritualidade. Tá? Tanto faz, direita ou esquerda, é o melhor horário para você. Vou deixar vocês aqui com um grande abraço, desejando a todos vocês uma boa Sexta-feira Santa. Façam suas orações, se fortifiquem nesse momento de oração, agradeçam a Deus, ao Pai Olorum, aos Sagrados Orixás, pelo término da Quaresma, que agora a gente começa um novo ciclo, né? Um novo ciclo, e que todos vocês tenham uma excelente Páscoa. Lembrando que a Páscoa, o ovo de Páscoa simboliza a ressurreição, simboliza o renascimento. Então, que seja o renascimento da sua fé, do seu amor, da sua paz, da sua integridade espiritual, e que você possa expandir para todos os seus a ressurreição do amor e da fé no coração umbandista. Beijo no coração de todos vocês. Instagram, aquele abraço.
Beijo no coração de todos. Até semana que vem, se Deus quiser.